Glória a Deus. Amém? Seu coração está aliviado agora? Descansado no Senhor? A gente tem que entender que em Cristo nós podemos muito mais. Nós crescemos em Cristo, nós desenvolvemos em Cristo, nós amadurecemos. E em Cristo nós temos o referencial para as nossas vidas. Não adianta a gente querer caminhar neste mundo sem Cristo. A gente que conhece a palavra, precisamos viver essa palavra e buscar a cada dia ter um relacionamento íntimo e sincero com o Senhor, para que a cada dia a gente se mova em direção do Espírito Santo, e o Espírito Santo se movendo em direção a nós, e aí nós vamos ter condições de viver o Evangelho cheio da graça do Senhor. Amém? Que Deus abençoe você. Quero convidar nosso missionário, irmão Lucas, hoje à noite. Ele estará trazendo uma porção da palavra do Senhor, dentro da nossa série Pare com Isso, né? Essa série está disponibilizada no YouTube da igreja, na página da igreja, que você pode estar ali acompanhando essas reflexões bastante importantes para nossas vidas, né? Hoje nós vamos falar de quê, Lucas? Impulsividade. Tem gente muito impulsiva aqui? Vamos orar pelo nosso irmão. Deus, nós agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado por este tempo de reflexão na Tua palavra, através da oração, da ministração aos nossos corações. E te pedimos agora, Deus, a concessão de uma graça especial sobre a vida do Teu servo, para a ministração da Tua palavra. Nós te louvamos por este tempo, te agradecemos por tudo e assim oramos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, irmão. Graça e paz, igreja, amém? Glória a Deus, um momento maravilhoso que nós já pudemos vivenciar na presença de Deus. Nós, como o pastor Jorge disse, nós vamos continuar com a nossa série de mensagens, todas as terças-feiras. E o tema da nossa mensagem também já foi dito, mas é pare com isso, impulsividade. Então eu convido a igreja a estar abrindo a sua Bíblia em Provérbios 14, versículo 29. Capítulo 14, versículo 29. Amém? A palavra de Deus diz assim: o longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Os irmãos podem repetir comigo? O longânimo, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Amém. Pai, oro a Ti, ó Deus, para que o Senhor venha falar aos nossos corações, ó Deus. Ó Deus, que nossos corações agora venham a ser um coração ensinável, Deus. Ó Pai, que o Senhor possa, Senhor, com o agir do Teu Espírito Santo, Senhor, e em cada vida aqui, ó Deus, que está nesta hora, ó Deus, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações, ó Deus, tudo que o Senhor tem para cada um aqui, ó Pai. Senhor, nós te pedimos e já te agradecemos, Senhor, por tudo, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós vivemos em um tempo marcado pela pressa. A sociedade que nós estamos inseridos hoje, ela preza pela pressa. A sociedade que estamos inseridos hoje, ela preza pela rapidez. Resposta rápida. Solução é para agora. Tudo é para ontem. Essa cultura
do imediatismo, muitas das vezes, contamina a nossa vida espiritual e também a nossa vida emocional. Nós, a todo momento, estamos querendo resultados, sem esperar. Nós queremos solucionar problemas sem ouvir conselhos. Nós queremos agir, tomar uma decisão, sem refletir. E a Bíblia, ela é clara com isso. Ela nos mostra que esse comportamento tem um nome, que é impulsividade. Quantas vezes você já falou algo para alguém que você não queria ter dito naquele momento? Quantas decisões você já tomou na sua vida, na sua caminhada? Você falasse, poxa, se eu esperasse mais um pouco, eu teria feito diferente. A palavra de Deus, ela vai dizer que a pessoa paciente, ela vai mostrar sabedoria, ela vai mostrar discernimento. Mas a pessoa que é impulsiva, ela vai colecionar arrependimentos ao longo da sua caminhada, ao longo da sua trajetória. E hoje Deus está nos chamando a refletir sobre esse ponto. Será que nós estamos deixando a impulsividade governar as nossas vidas? Será que nós estamos deixando a impulsividade governar os nossos relacionamentos? Será que nós estamos deixando a impulsividade governar a nossa fé? O significado da impulsividade é a tendência de tomarmos atitudes precipitadas, movida pela emoção imediata, sem avaliar os riscos e os resultados futuros. Então, com isso, igreja, eu quero trabalhar alguns pontos com a igreja. Primeiro, a impulsividade, ela nos faz perder o controle da nossa vida. Em Provérbios 25, 28, a palavra de Deus vai nos dizer que como a cidade é derribada, que não tem muros, assim é um homem que não pode conter o seu espírito. A palavra de Deus está querendo dizer aqui, meus irmãos, que uma cidade que não tem muros é vulnerável. Deus está nos comparando com essa cidade, dizendo, se você for essa cidade que não tem muro, um homem que não pode conter o seu espírito, você está vulnerável. Moisés foi chamado por Deus para ser o libertador do povo de Israel. Deus já criou todo um plano para a vida de Moisés. Tudo já estava escrito. Porém, Moisés, na sua impulsividade, o Senhor deu uma ordem a Moisés, e Moisés ali no momento em que o povo estava com sede, querendo água, Moisés fez ao contrário do que o Senhor tinha dito. Moisés, naquela pressão que estava aquele povo em cima dele, ele foi impulsivo. E essa impulsividade de Moisés, essa ira que ele teve, essa raiva, fez com que ele perdesse a entrada da terra prometida, no qual ele foi chamado para conduzir todo o povo. A impulsividade faz perder o controle da vida. Quando nós reagimos impulsivos, nós abrimos brechas em nossa vida, e o inimigo só está procurando uma brecha. O inimigo está a todo momento. Qual é a brecha que você está dando? Ele quer agir na sua brecha. Nós não podemos deixar que o inimigo venha entrar nessas brechas. Nós precisamos compreender e entender quais são as brechas que nós estamos dando, para que essas brechas venham ser fechadas, venham ser cessadas. A falta de domínio próprio, meus irmãos, vai sempre nos tornar vulneráveis. O segundo ponto que eu quero trabalhar com a igreja, a impulsividade, ela nos faz trocar o eterno pelo momentâneo. A palavra de Deus vai nos dizer em Hebreus 12, 16,
Que ninguém seja profano como Esaú, que por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Esaú, ele valorizou o agora, ele desprezou o que era eterno. A primogenitura, meus irmãos, naquela época tinha grande valor, era algo abençoado por Deus, e Esaú tinha isso, essa bênção já estava sobre a vida dele. Mas por um impulso, por satisfazer a sua fome, que era passageira, uma fome que é momentânea, ele vendeu por um prato de lentilha. Quantos hoje nós conhecemos que trocam a presença de Deus por um prato de lentilha? O impulso pode destruir, como destruiu na vida de Moisés, tudo o que Deus planejou para uma vida toda. Terceiro ponto, igreja, a impulsividade, ela pode ferir pessoas e relacionamentos. Em Tiago 1,19, a palavra de Deus vai dizer que todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. A maioria dos conflitos em que nós entramos é por falta de sabedoria, porque nós estamos vivendo uma vida de impulsos. Jesus, ele precisou consertar o estrago que Pedro fez na vida do servo Malco. Jesus já estava prestes a ser preso. Pedro, na sua impulsividade, tirou uma espada e veio de encontro com aquele servo. Ele feriu aquele servo, ele queria matar aquele servo. A impulsividade, meus irmãos, mata. A impulsividade pode nos matar. Pode nos gerar uma perda muito grande. Feridas são abertas porque nós falamos algo sem pensar. Porque nós proferimos palavras que não eram para ser proferidas naquele momento. Falta de domínio próprio. As nossas palavras e ações impulsivas podem magoar pessoas, ferir pessoas, machucar pessoas. E o que nós dizemos para as pessoas, o que nós falamos para essa pessoa, na impulsividade tem uma marca para a vida toda nessa pessoa. A palavra que você joga em cima de uma pessoa, uma ação sua, uma ação minha, gera uma vida toda de dor para uma pessoa. A impulsividade é muito sério. O quarto ponto que eu quero trabalhar com a igreja, que é a impulsividade, ela nos tira do centro da vontade de Deus. Em 1 Samuel 13, de 11 a 13, Saul, ele oferece sacrifício sem esperar por Samuel. Saul, ele na pressa, no medo, ele não quis esperar por Deus. A impulsividade de Saul fez com que ele fosse tirado do centro da vontade de Deus. A impulsividade de Saul revela a falta de confiança que ele tinha em Deus. A nossa impulsividade revela a falta de confiança que nós temos em Cristo. Quando nós agimos sem esperar, nós podemos perder relacionamentos, perder pessoas, ferir pessoas. Jonas, ele fugiu da vontade de Deus e acabou no ventre de um peixe. Nós temos que buscar sempre estar no centro da vontade de Deus e perguntar: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? O quinto ponto, igreja, que eu quero trabalhar com os irmãos,
é que a vitória sobre a impulsividade vem pelo Espírito Santo. Somente o Espírito Santo. Não há outro que não seja o Espírito Santo de Deus. Em Gálatas 5, capítulo 5, de 22 a 23, a palavra de Deus vai dizer que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O segredo para vencer a impulsividade não é a nossa força humana, não é pela nossa razão, mas é a nossa dependência do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ser submissos ao Espírito Santo de Deus. E a nossa vida precisa frutificar no Espírito. Sem amor, sem alegria, sem paz, sem longanimidade, nós não vamos para lugar nenhum. A partir do momento em que nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, nós precisamos ali começar a gerar frutos. É o que nos separa do mundo, é os frutos, é a boa árvore. No casamento, meus irmãos, quantas brigas poderiam ser evitadas por causa da impulsividade? Quantas separações acontecem até no nosso meio cristão por impulsividade? Nas finanças, quantas dívidas adquirimos pela impulsividade? Na fé, meus irmãos, quantas decisões tomadas no calor da emoção afastam as pessoas do propósito de Deus? No trabalho, quantas portas já se fecharam porque você respondeu mal a um colega, você respondeu mal a um chefe, você foi impulsivo, teve uma ação de impulsividade. Na criação dos filhos, quantas vezes corrigimos os filhos na ira e não do amor, deixando marcas nos nossos filhos? E essa palavra é uma espada de dois gumes, ela corta aí, corta aqui também. Eu estava montando essa pregação no dia, e no mesmo dia eu agi por impulsividade. Falei, Senhor, misericórdia. Nós estamos numa transição de tirar nossa filha do nosso quarto, colocar no quarto dela. Isso tem gerado um transtorno muito grande para nós, para mim e para minha esposa. E tentamos tirar, e naquele momento da noite, eu fiz uma brincadeira com a minha filha ficou chorona, a minha esposa não gostou dessa situação, veio conversar comigo, não gostei, não faz mais isso, e eu agi sem domínio próprio, na impulsividade, saí do quarto, fechei a porta, vou dormir no outro quarto. Que situação, foi Jesus, falei, meu Deus do céu, Senhor, tem misericórdia. Mas a partir do momento em que eu saí do quarto, o Espírito Santo agiu sobre a minha vida, e eu, Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa o que eu fiz com a minha filha, perdoa o que eu fiz com a minha esposa, mesmo que eu não tenha machucado a minha filha naquele momento, mas perdoa porque a minha ação de impulsividade está totalmente errado, não pode acontecer. Quantas pessoas sofrem porque agem impulsivamente com vícios de comidas, de drogas, de bebidas? São pessoas impulsivas que precisam disso para se satisfazer. Quantos problemas surgem porque alguém posta algo sem pensar na internet e isso gera um transtorno muito grande. Nós estamos vivendo numa esfera da sociedade hoje que nós temos que ter cautela.
Quantas amizades, igreja, foram já desfeitas porque foram já ditas palavras duras no calor da emoção. Então a impulsividade, meus irmãos, é muito sério. Então os irmãos podem estar perguntando, já estou chegando ao final da explanação da palavra, como vencer a impulsividade, meu irmão? Primeiro ponto, Filipenses 4, 6, 17, a palavra vai dizer que a oração, ela traz paz e clareza. Nós precisamos viver uma vida de oração constante com Deus. Ora antes de agir. Se eu tivesse orado ali, falei, Senhor, tem misericórdia, respira fundo. Eu não tinha agido por impulso. Como vencer a impulsividade? Segundo ponto, em Tiago 1,19, a palavra de Deus vai nos dizer que seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Meus irmãos, precisamos ouvir mais e falar menos. Quem é casado aqui sabe, às vezes, as nossas esposas só querem ser ouvidas, não querem que você fale nada. Você só pare na frente dela e ouve o que ela está querendo dizer. Só ouve. Como vencer a impulsividade? Confia no tempo de Deus. Eclesiastes 3:1. Nem tudo precisa ser feito agora, nem tudo precisa ser feito às pressas. Ore antes. Senhor, peça sabedoria, peça discernimento, tenha clareza nas suas ações. E o principal, meus irmãos, para nós vencermos o domínio próprio, segundo Timóteo 1,17, precisamos praticar o domínio sobre as nossas vidas. Deus já nos deu o espírito de moderação. Nós precisamos buscar esse espírito a todo momento, porque muitas das vezes nós somos atacados. Mas nós, como pessoas centradas, pessoas servas, nós precisamos ter domínio de todas as ações da nossa vida, de tudo que nós falamos, de todas as decisões que vamos tomar. Uma decisão por impulso pode atravessar uma geração toda da sua família. A impulsividade pode parecer algo pequeno, mas ela é uma prisão silenciosa. Se nós deixarmos a impulsividade dominar sobre as nossas vidas, ela é uma prisão silenciosa. A cada dia nós somos impulsivos. Nós somos impulsivos. Temos atos de impulsividade. Isso nos prende à impulsividade. Foi por um impulso que Esaú perdeu a sua bênção, Moisés perdeu a entrada da terra prometida, Saul perdeu o reino, Pedro feriu o servo Malco. A impulsividade sempre vai trazer atrasos, perdas, sempre vai trazer feridas. Mas em nome de Jesus, depois dessa palavra, eu creio que a palavra de Deus hoje é: pare com isso, impulsividade. Vamos ter domínio próprio, vamos orar, vamos conversar com Deus. Pare de falar sem pensar, pare de falar sem agir. Tenha sempre consigo o Espírito Santo de Deus, aonde você estiver. É no trabalho, o Espírito Santo está lá. É no carro, o Espírito Santo está lá. É em casa, o Espírito Santo está lá. O Senhor, Ele quer trocar o nosso impulso pela paz. Ele quer trocar a nossa precipitação pela direção, a nossa ansiedade pela confiança dEle. Precisamos deixar que Deus venha nos conduzir a nossa vida. E só assim, fazendo com que Deus conduza a nossa vida, nos guie para o caminho correto, nas tomadas de decisões, nós podemos vencer a impulsividade. Amém, igreja? Essa é a palavra, meus irmãos. Que Deus
abençoe a vida da igreja. Pastor, quer fazer alguma explanação, orar? Boa essa palavra, amém? A precipitação anda de mãos dadas com a impulsividade. Os dois são amigos íntimos. E precipitado, ele traz a raiz de precipício. E precipício é um poço sem fundo. E muitas vezes a gente entra em determinadas situações por sermos precipitados. Então, tenhamos cuidado com as nossas ações, né, com as nossas respostas, com os nossos projetos. Precisamos agir com calma, sempre na dependência do Senhor. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar. Deus continue abençoando a vida do irmão Lucas. Faça a sua oração silenciosa, agradecendo ao Senhor. E eu concluirei. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui no meio desta semana, manifestando a nossa fé, a nossa gratidão, nosso desejo de estarmos como irmãos, igreja do Senhor, cultuando, celebrando o teu santo nome, vivendo a comunhão pela graça. E aqui estamos, ó Deus, encerrando este tempo, mas nos dê a sabedoria de continuarmos prestando culto ao Senhor com as nossas vidas. Que nós possamos nos despertar para as verdades que ouvimos aqui nesta noite. Que o Senhor tire de nós toda impulsividade, toda precipitação, e que a gente possa caminhar no exemplo de Cristo. Um dia, nosso Senhor Jesus Cristo falou: ainda não é chegada a minha hora. E depois ele disse: agora chegou a minha hora. Vamos aguardar o tempo de Deus sobre nossas vidas. Assim oramos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém? Dê um abraço em seu irmão, em sua irmã, e nosso culto está encerrado.